Você é obrigado a fazer o teste do bafômetro? Se der positivo, você vai ser preso? E existe uma quantidade mínima de bebida que pode ser ingerida? Essas são algumas das dúvidas que eu mais recebo aqui no meu escritório. Meu nome é Amanda Vasco, eu sou advogada e mentora, especialista em direito de trânsito e atuo na defesa de motoristas e proprietários de veículos. E no vídeo de hoje eu vou te contar tudo o que você precisa saber sobre bafômetro. A lei seca é um dos temas que mais geram dúvidas aqui no escritório relacionadas ao direito de trânsito. Isso porque ela gera consequências administrativas, mas também criminais. E muita gente acaba confundindo essas duas situações. Então, vamos por partes. A primeira grande dúvida é: eu sou obrigado a fazer o teste do bafômetro? E a resposta é não, você não é obrigado. Mas atenção, isso não significa que a recusa não gere consequências. O Código de Trânsito Brasileiro prevê uma infração específica para quem se recusar a fazer o teste do bafômetro. Então você pode sim recusar, mas isso vai trazer a aplicação de penalidades. As consequências são as mesmas para quem fizer o teste e ele der positivo para a questão da infração administrativa, que eu já explico para vocês a diferença em relação ao crime de trânsito. E quais consequências administrativas são essas? Multa de R$ 2.934,70, suspensão do direito de dirigir por 12 meses e a obrigação de participação em curso de reciclagem. E afinal, quando vai existir o crime de trânsito? Muitas pessoas acreditam que se fizer o teste e ele der positivo, automaticamente, consequentemente, você vai ser levado preso, conduzido preso em flagrante e será liberado somente mediante fiança. Inclusive, muitos policiais afirmam isso no momento da abordagem, o que leva muitas pessoas a se recusarem por receio. Mas isso não é verdade. O crime previsto no Código de Trânsito Brasileiro exige a comprovação de que a concentração de álcool por litro de ar alveolar expirado seja igual ou superior a 0,34. Portanto, quando o resultado ficar de 0,05 até 0,33 mg de álcool por litro de ar alveolar expirado, haverá apenas infração administrativa e não crime de trânsito. O que significa que você, nessa hipótese, não vai ser preso em flagrante. Já se der até 0,04, não haverá infração nem mesmo administrativa. Isso porque essa é a margem de erro do equipamento. Mas atenção! Essa é uma margem de erro do equipamento, ela não se confunde com a margem de tolerância. Muitas pessoas acreditam que a lei seca prevê uma margem de tolerância, mas isso não é verdade. A tolerância pela lei seca é 0. Perceba que existe uma diferença bem importante entre infração administrativa e crime de trânsito. E a simples recusa ou então o resultado positivo não necessariamente vão configurar o crime. Embora a recusa por si só pode não configurar o crime, o policial ali no momento da abordagem pode adotar outras providências para verificar se aquela pessoa está sob influência de álcool ou não. Por exemplo, fazendo a verificação de sinais de alteração da capacidade psicomotora, como odor no hálito, olhos avermelhados, fala desgovernada. Portanto, mesmo que aquela pessoa tenha se recusado, ainda assim é possível constatar sinais de embriaguez por outras formas. E dessa forma, ainda assim poderá ser aplicada uma infração administrativa ou até mesmo ser configurado um crime de trânsito. Um erro muito comum é acreditar que todos os autos de infração lavrados pela lei seca são considerados válidos, ou então que por ser uma infração gravíssima você não tem o direito de apresentar recursos. Mas tanto a autuação por recusa ou por embriaguez ao volante precisam respeitar a legislação e também a resolução 432 do CONTRAN. Muitas multas acabam sendo anuladas porque não respeitaram rigorosamente o procedimento administrativo correto. A análise por um profissional especialista em direito de trânsito é essencial. Além disso, o direito de defesa é previsto na nossa Constituição Federal e assegurado para qualquer tipo de infração. Como você viu, o tema bafômetro envolve muito mais do que simplesmente soprar ou não o aparelho. Existem diferenças importantes entre infração administrativa, crime de trânsito, existem direitos do motorista que devem ser respeitados e também o procedimento que também deve ser realizado da forma como prevista pela legislação. Por isso, cada caso precisa ser analisado individualmente por um profissional capacitado. E se você gosta de conteúdos como esse, quer garantir o seu direito de dirigir ou atuar como profissional na área, não deixe de curtir, comentar e se inscrever no canal.